Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Geraldo, perito criminal, e você está no canal Odonto Legal. Para quem está inscrito aqui no canal, já sabe que eu estou fazendo uma série de entrevistas com peritos dentistas dos estados para saber um pouquinho da rotina de trabalho deles. E hoje eu tenho uma honra de receber aqui a professora doutora Andréia Breda para falar um pouquinho de como é a perícia oficial no estado do Rio de Janeiro. Mas antes, solta a vinheta. Eu tenho a honra de receber você no nosso canal. Muito obrigado pela sua disponibilidade em estar conversando aqui com os nossos inscritos do canal. Eu sei quanto foi difícil, né? Afinal de contas, a gente bateu o horário, eu sei que você é super ocupada. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse. Imagina, Geraldo, eu é que agradeço a lembrança do meu nome, a oportunidade de participar, embora seja, né, como eu tinha falado para você, para mim bem desafiador, porque eu não estou acostumada aí com as mídias sociais, né? Mas parabenizo você pela iniciativa. Eu acho que iniciativas como essa vão fazendo que cada vez mais a nossa especialidade, né, seja divulgada e as pessoas possam entender, né, o que de fato é o trabalho dos especialistas, né, dos odontologistas, dos peritos de odontologia, né, pelos IMLs no nosso país. Então, acho que isso é fundamental, porque eu vejo que ainda há muita informação, às vezes truncada, equivocada, sobre o que de fato, né, nós fazemos. Bem, então, como você falou, eu sou Andréia Cristina Breda de Souza, mais conhecida como Andréia Breda. Eu sou cirurgiã dentista, sou perito legista do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, desde 2002, e também sou professora de odontologia legal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde 2007. Né? Então, sou especialista em odontologia legal, né, pela UFRJ, mestre em odontologia legal pela Unicamp, doutor em odontologia pela UERJ, né, e tenho toda a minha área, minha vida profissional voltada para a odontologia legal, né? Assim, eu realmente direcionei tudo da minha vida para essa especialidade que eu admiro tanto. Uau, que qualificação, hein? Tá vendo, pessoal? Olha a qualificação da professora Andréia. Eu conheço ela há muitos anos. Além dessa qualificação profissional, é uma pessoa, assim, humana, muito boa, que me ajudou muito, aprendi muito com ela. Ah, Bom, você é muito gentil, Geraldo. imagina. Professora Andréia, vamos começar então com a entrevista. Eu queria saber qual o nome do cargo aí no Rio de Janeiro. Então, aqui nós somos peritos legistas. Peritos legistas de odontologia é o nosso cargo, né? Aqui, no IML, né, todos que trabalham no Instituto Médico Legal são legistas. Então, nós temos os peritos legistas médicos, que são de clínica médica e necrópsia. Nós temos também os peritos legistas médicos, mas que são das especialidades de otorrino, oftalmo, neurologia, psiquiatria forense, né? E temos os peritos legistas de odontologia e os de toxicologia, né? Então, são todos legistas. A gente não tem aqui um nome específico de odontologista, mas o cargo é específico de cirurgião dentista. Tá? Então, assim, as vagas foram direcionadas, né, para todos os concursos para cirurgiões dentistas, então, peritos legistas, para trabalhar no setor, nos serviços de odontologia. Entendi. E a qual instituição vocês pertencem? Então, nós fazemos parte da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E aí, a separação por regiões no próprio estado ou todos os dentistas são lotados aí na capital? Não, nós temos sim os chamados, aqui nós chamamos de postos regionais de polícia técnico-científica. Então, nós temos diversos postos de polícia técnico-científica em várias. Eles até são regionalizados, então, dependendo do tamanho do município, né, e também do índice de violência, né, por necessidade, por demanda, você tem postos, às vezes, que atendem um único município e postos que atendem mais de um município. Hum, Mas, infelizmente, nem todos esses PRPT6, como a gente chama, têm cirurgiões dentistas. A grande maioria de nós, peritos legistas de odontologia, está na sede. Mas nós temos sim, né? A gente tem PRPTC em Duque de Caxias, em Nova Iguaçu, que são cidades, né,
menores, mas com índice de violência bastante elevado, né? E nós temos cirurgiões dentistas também nessas cidades. Mas, em compensação, a gente já tem postos mais afastados que não tem cirurgiões dentistas, e aí normalmente nós cobrimos quando há alguma necessidade. Então, o posto entra em contato com a sede e a gente é acionado para poder ir. E a gente torce, na maioria das vezes, para não ser um caso assim que você precise se materializar no local, né, em questão de, sei lá, de 1 hora, porque isso não é possível. Então, mas a gente consegue, normalmente, operacionalizar isso de modo a atender essas localidades quando é necessário. E agora uma pergunta mais pessoal. Como foi a sua preparação para o concurso? Vixe, isso tem tempo, né, Geraldo? Não, então, na verdade, o meu concurso ele abriu em 2001, quando eu estava fazendo mestrado, né, na época, e eu também estava grávida, né, do meu primeiro filho. E assim, minha preparação foi horas e horas de estudo. Assim, acabou que eu tive uma feliz coincidência, né, porque como eu já estava num estado da gravidez mais avançado, então eu já tinha diminuído o ritmo de trabalho em consultório. E aí eu realmente estudava, eu só estudava. As pessoas perguntam quantas horas por dia, eu não sei nem te precisar, porque eu estudava muitas horas. E, na verdade, o concurso aconteceu aí, ainda depois do nascimento do meu filho, então ainda teve aquele período complexo, né, com o neném pequeno. Então, todas as horas que meu filho dormia, eu estava estudando, né? Quando eu estava amamentando, eu estava com o livro do lado, assim, até levei muita bronca por conta disso, né, da mãe, da sogra, da avó, que olha, não pode, você tem que descansar, coisas assim. E na época, assim, eu me preparei sozinha, mas o fato é que eu já estava dentro da especialidade, né? Eu já tinha feito um curso de especialização e, como eu falei antes, eu também já estava fazendo mestrado. Então, mas eu estudava sozinha o conteúdo específico, mas eu contratei uma professora particular de português que ia na minha casa 3 vezes por semana na época, porque como eu tinha um bebê pequeno era mais difícil para poder sair. E essa foi a minha preparação, mas era assim, foi muito, muito intenso mesmo, assim, muitas horas de dedicação ao estudo, fiz várias, eu lembro tabelas, né, de antropologia, com aqueles índices todos que eu colava na porta do guarda-roupa, na porta do não sei aonde, que era para poder ficar lendo aquilo, enquanto estivesse fazendo uma outra coisa, né, porque eu achava que eu não podia perder nenhum momento de estudo, né. E que bom, deu certo. É muito bom ouvir essas experiências, cada um tem a sua técnica, muito bom. E assim, como é a sua rotina de trabalho atualmente no IML? Então, nós no IML nós trabalhamos por plantão, né, então nós fazemos 3 plantões de 12 horas, e fazemos também uma complementação de carga horária administrativa. Com a pandemia, essa questão dos plantões está um pouco ainda, né, enfim, não está tão acertado como estava antes, os plantões diurnos ou noturnos. Os noturnos, eles estão nesse momento mais espaços por uma questão de espaço físico, né, para evitar aglomeração, a questão, dos nossos quartos, né, não terem janela, então, por conta disso, os nossos plantões noturnos, eles estão, assim, um pouco fora do padrão normal, mas são 3 plantões, né, semanais de 12 horas. E qual é o tipo de exame é o mais comum? Nosso exame mais comum, ao contrário do que todo mundo pensa, não é o exame cadavérico, são os exames de lesões corporais, tá. Eh, Acho que é inegável, né, acho que qualquer um que assista, né, o seu canal e tudo, também assiste TV, sabe que o índice de violência do estado do Rio de Janeiro é muito grande, então a gente também tem um volume de cadáveres bastante acentuado, mas o maior índice, o maior número de exames são os exames de lesões corporais, as perícias de traumatologia. E vocês fazem tanto os exames de odonto legal quanto os de antropologia ou aí é separado? Não, quando nós entramos, nós fazíamos a parte de antropologia do crânio, mas já tem alguns anos que o serviço de antropologia foi criado,
E nós temos um colega, né, que é o Marcos Paulo, que também é perito legista de odontologia, que ficou muito tempo à frente, do serviço de antropologia. Então eles foram separados. Passou que a parte de antropologia passou a ser feita pelo serviço de antropologia do Instituto Médico Legal. Mas quando é necessário a gente contribui, né? Mas atualmente é a atribuição do serviço de antropologia. Entendi. E assim, com essa experiência enorme que você tem, eu queria que você, assim, citasse para a gente um caso que foi marcante para você. Ou vai ser difícil escolher um. São muitos casos, É, né? E assim, a gente tem aquele caso que marcou pelo nível de dificuldade para você solucionar, a gente tem o caso que marca pelo aspecto emocional, né, que eu acho que o mais difícil do nosso trabalho é quando você, eh, se identifica com aquela situação, né, quando aquela situação é próxima né, da sua realidade, então é bastante doloroso. E tem aquele caso que foi difícil por conta de recursos. Então, assim, é difícil escolher um, né? Mas eu posso dizer que, assim, aqueles que, nesse momento, quando você pergunta, aquilo que eu lembro, né? Eu, recém-entrada no Instituto Médico Legal, a gente teve um caso de um indivíduo que foi morto num presídio, num momento de rebelião, e foi carbonizado, e era um criminoso conhecido no nosso estado, enfim, conflito de facções. O corpo foi removido, ele estava carbonizado, com extremidades calcinadas, e assim, começou a haver ameaças, né, ao instituto, ameaças, né, para retirar o corpo. Então, assim, foi uma situação bem tensa. A documentação custou a chegar. Na verdade, a gente teve uma primeira documentação que chegou que era muito antiga, que não era suficiente, e aí passaram a apontar para mim como se eu que estivesse criando dificuldade para a liberação do corpo, e na verdade não, mas até que chegou um momento em que eu precisei de fato, né, me posicionar, porque um advogado, né, veio para a nossa sala para saber por que eu não estava assinando a documentação, e eu disse que eu não assinaria a documentação porque ele não estava identificado, né, porque eu não tinha os elementos necessários para a identificação ainda. E aí a coisa ficou um pouco num tom de ameaça e eu tive que realmente conduzir a pessoa para fora. Então ficou um clima difícil no IML, porque os colegas também ficaram preocupados com aquela situação, aquilo foi avançando noite, madrugada dentro, até finalizar, então foi um clima tenso. Mas teria vários outros, né? Vários outros casos, né, para relatar. Eu acho que, enfim, teve caso que, na época, no deslizamento de terra, né, de Teresópolis, Friburgo, eu cheguei para fazer, né, um dos cadáveres, e era uma criancinha que estava com um pijama igual ao do meu filho. Então, assim, é o que eu digo, quando você reconhece ali, né, aquela situação, então, assim, esse foi um caso que eu nunca tinha parado diante de um exame. Então, eu precisei parar, respirar, porque, assim, sabe aquela coisa, você compra o pijama, dá para o seu filho, e 2 dias depois você vai fazer o exame, você se depara com aquele pijaminha, assim, é duro, né? Então, são razões diversas, mas acabam marcando, né? é. Enfim, tem um caso de lesão corporal, né? Que acho que um rapaz que caiu também num buraco de construção do metrô. Ele era entregador de farmácia, um menino bem jovem. E sabe aquela coisa que a gente pensa assim, nunca um acidente de bicicleta vai acontecer aquilo ali, né? E ele perdeu muitos dentes, ele teve comunicação bucco-sinusal, ele teve fratura de Lefort 2. Então foi um caso que assim impressionou pela gravidade, né, das sequelas que ele passou a portar, né? E enfim, um rapaz muito desassistido, né? Então a gente fica, né, com pena de tantas limitações que ele passou a portar por conta daquilo ali. Mas enfim, Uau, eu não posso ficar aqui contando todos, né? Porque são muitos casos para a gente relatar. eu imagino. Eu já conheço vários casos aí que você trabalhou com Uhum. muita qualidade, né? Realmente, eu achei que você ia citar alguns outros, mas vamos deixar para lá. E assim, qual conselho você daria para quem quer seguir essa profissão? É. A primeira coisa é assim, é gostar
da profissão, né. Hoje em dia a gente tem, um glamour, né, em virtude de séries de TV, que não corresponde com a nossa realidade do dia a dia, né. Então a pessoa tem que refletir se de fato ela quer estar ali, né, para exercer aquela atividade. Então acho que isso é fundamental, porque quando você realmente quer estar, você luta para superar os obstáculos, né, para, vencer ali. A gente sabe que, o nosso país é um país com muitas carências, não é, então a gente tem de fato muitos obstáculos. E o restante é perseverar, né, tem que estudar, né, porque eu vejo muitas vezes as pessoas pensando, né: "Ah, concurso é muito difícil". Sim, concurso é muito difícil, a relação candidato por vaga é imensa, o mercado de trabalho da odontologia está muito acirrado, sem dúvida alguma, e as coisas não acontecem, assim, na nossa especialidade, talvez ao contrário do que acontece com especialidades clínicas, que você consegue às vezes por si só, né, você monta o seu consultório e aí você começa a fazer, né, os procedimentos. Na maioria das vezes a gente depende, né, a gente depende de nomeação da autoridade, a gente depende de aprovação em concurso, a gente depende de contratação por uma empresa de convênio, coisas, né, então assim, não é uma, em geral a gente não consegue sozinho, né, então e isso às vezes não é rápido, então a pessoa precisa perseverar, porque demora, né, mas acontece, né, se serve de incentivo, é que talvez não aconteça no prazo que você espera, né, mas ela acontece para aqueles que perseveram e que continuam a se dedicar. Então é isso, é perseverança, dedicação, muito estudo e gostar, tem que gostar. Ótima dica, Andréia. E assim, há previsão para novos concursos aí no Rio, para esse cargo? Eita, isso aí você mesmo já colocou lá no seu Instagram, né. Enfim, o Não concurso está sai, sendo ué. falado, a gente precisa muito, a gente está com uma carência imensa de peritos, porque, eu brinco que os nossos concursos aqui no Rio de Janeiro, eles são por amostragem de décadas, né, então a gente tem o concurso de 90, o concurso de 2000, o concurso de 2010, na verdade, é tudo um, né, o meu 2001, o outro 2011 e mais nenhum. Então, assim, a verdade é que muitos colegas já se aposentaram, né, da turma anterior à minha, hoje a gente só tem um perito que está na ativa, da minha turma a gente já tem peritos que se aposentaram, né, porque trouxeram tempo de fora, e isso não é só da odontologia, com a medicina, com a toxicologia, enfim, com todos. Então a gente está com uma carência muito grande hoje de profissionais, de peritos. Uma situação bem periclitante que a gente está vivenciando nos institutos médicos, quer dizer, que eu falo nos institutos, mas o instituto é único, mas a gente tem os PRPT6 que tem os serviços de medicina legal, né? Então tá difícil. Os médicos, principalmente, né, a gente tem que reconhecer, eles estão muito mais sobrecarregados ainda do que nós, cirurgiões dentistas. Então, o nosso concurso é urgente. Agora, para quando? Não sei, porque ele já vem sendo anunciado, ele foi aprovado, foi atrasado, aí foi aprovado de novo. Então, de fato, a gente não sabe exatamente quando que ele vai acontecer, mas ele já precisava ter acontecido, não digo nem ontem, antes de ontem, porque a situação está bem difícil para nós aqui. Imagino. E só para a gente terminar, eu quero fazer um bate e volta com você. Vamos lá? Vamos. Plantão ou expediente? Plantão. Perícia no vivo ou no morto? Caramba, nos 2 pode ser, porque eu adoro fazer perícia de lesão corporal, mas eu também gosto das perícias de identificação, então, enfim, os 2. Beleza. Ossada ou carbonizado? Carbonizado. Traumato ou tanato? Traumatologia, como eu gosto de traumatologia. Enfim, tanatologia também é belíssimo, mas a traumatologia sempre foi o que me, né, faz eu, né, convivo com uma pessoa, né, que trabalho com ela já há muitos anos, que aí ele sempre tem um dizer, né, aquilo que faz os seus olhos brilharem, e a traumatologia sempre fez meus olhos brilharem. Ai, que bom. Identificação odontológica ou por DNA? Poxa, por odontologia, né, respeitando, é lógico, os meus
meus colegas da genética e tudo, mas, né, identificação por odonto, sem dúvida alguma. É aquilo que eu tento todos os dias, né, conseguir, né, fazer e ter os nossos resultados positivos. Teoria ou prática? Não tem prática sem teoria, né? Por Boa. mais que a gente esteja na linha de frente trabalhando de fato, mas não tem como você fazer a prática se você não tiver a fundamentação. Então, tem que ter os dois juntos. Perícia civil ou criminal? Criminal. Ai. Eu sou da perícia criminal, Geraldo. Perícia ética ou trabalhista? Perícia ética. Enfim, perícia trabalhista eu tenho pouca experiência. Né? Perícias éticas já trabalhei um pouco mais e gosto, até por conta das aulas, né, de deontologia, acaba que, né, sem dúvida alguma, as perícias éticas, para mim, são mais interessantes. Perito do juízo ou assistente técnico? Perito do juízo. E agora uma referência para você na odontologia legal. Essa não vale, né? Eu acho que eu tenho certeza que você sabe qual vai ser a minha resposta. Começa com C. Não teria como ser diferente, é o professor Casimiro, né, que é, enfim, a pessoa que eu tenho a feliz oportunidade de trabalhar durante todos esses meus anos. É a pessoa que tenho muita gratidão por todos os seus ensinamentos e é, sem dúvida alguma, a minha referência. Eu tenho outros exemplos, na verdade, né, a gente tem vários colegas que são exemplos, né? Acho que a odontologia legal ela está numa fase muito interessante, porque a gente tem várias pessoas defendendo mesmo, né? E com muito brilhantismo a nossa especialidade nos mais variados estados. Então, a gente poderia aqui elencar vários nomes, mas se a referência única é o professor Casimiro. Mas também teria que lembrar do professor Eduardo Daruja, a quem eu, né, também devo parte da minha formação, professor Moacir da Silva, que eu tive a oportunidade de assistir em alguns congressos, e aquela fala dele, enfim, falava com uma tranquilidade que também, né, para quem gosta da especialidade, realmente encantava. Né? Mas a minha maior referência, sem dúvida alguma, é o Casimiro, né, que eu acho que é um grande conhecedor da odontologia legal, aqueles que tiveram a oportunidade de assisti-lo numa palestra, numa aula, sabem disso, e aqueles que ainda não tiveram, não percam a oportunidade. Eu acho que, assim, essas referências que você citou são pioneiros, acho que sem eles a gente não estava aqui hoje, né, assim, Sem dúvida assina alguma. embaixo, parabéns pelas referências, pelas lembranças, e por citar esses nomes tão importantes na odontologia legal aqui no Brasil. Até porque eu acho que se não tivesse nem o professor Eduardo Darujo, nem o professor Moacir da Silva, nós não estaríamos aqui, né? Porque quando a gente para analisar, a gente tem os dois grandes eixos e né, todos que foram aprendendo com eles e trilhando os seus caminhos, e aí indo para a Bahia, indo para o Amazonas, para Roraima, para Minas Gerais, e difundindo conhecimento por lá, mas, né, todos têm essa bagagem, né, que vem lá de São Paulo, né? Então... Bom, a gente está terminando, Andréia. Você quer deixar seu Instagram, algum contato e falar mais alguma coisa? Enfim, o meu Instagram, como você sabe, não é um Instagram como o seu, né, Geraldo? Então, assim, eu não posto nada, eu não sou uma pessoa das mídias sociais, mas é uma forma das pessoas me contactarem. Então, pode colocar aí, e eu bem não sei qual é o meu Instagram, para você ver. Acho que é Andréia Cris Breda. Não tem... Eu não tenho certeza, mas você pode verificar depois. Escreva aqui embaixo. Mas eu acho que é isso, Andréia Cris Breda. Né? Acho que Andréia Breda só não tinha. Então, eu tenho aquela coisa do nome composto, né, que minha mãe botou para poder chamar a atenção dos filhos. Né? Então, eu sou Andréia Cristina. Então, aquela coisa de criança, né? Quando alguém chamava Andréia Cristina, era o momento da bronca. Mas eu acho que o Instagram é esse, Andréia Cris Breda. Ok, então... Andréia, mais uma vez, muito obrigado por sua disponibilidade, falando um pouquinho para a gente da sua vasta experiência aqui com nossos inscritos. Pessoal, segue aí o nosso canal nas redes sociais, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que isso nos ajuda bastante. E até a próxima entrevista.
Tchau, pessoal. Tchau, Andréia. Obrigado, viu? Tchau, Geraldo. Obrigada. Beijo. Beijo, tchau.